satisfação ter conhecimento conosco. Professora Catarina, prazer ter a senhora conosco também. Antes de nós começarmos a falar sobre o pós-função, eu queria trazer, que são muito importantes nesse processo, para nos dar uma palavra também sobre isso. Tem muito a ver com o meu trabalho. Para o comandante da FAB, o reconhecimento prestado a esses militares e a capacitação proporcionada a eles são formas de motivar todos os graduados. Eu tenho certeza que o reconhecimento da Força Aérea aos graduados Master, ele é talvez a coisa mais expressiva. Eles são um destaque dentro das suas organizações e nós temos certeza que vamos colher os frutos disso. Vamos ter uma Força Aérea mais integrada, uma Força Aérea mais valorizada, uma expectativa, um desafio a mais para todos os nossos graduados. Então, essa palavra é muito importante, foi no início do nosso curso, essa palestra, a qual foi proferida pelo nosso comandante, abrindo esses trabalhos, e tem muito a ver com o que nós vamos estar abordando, do tema pós-função. Então, esse planejamento sendo feito, todo esse esforço, eu verifiquei uma necessidade de nós estarmos pensando nesse pós-função, e o meu objetivo com essa apresentação, até o final, os senhores possam identificar a necessidade de se projetar ações para o pós-função, para o melhor aproveitamento do investimento e dessa expertise que estará sendo desenvolvida pelo graduado Master. Para isso, vamos seguir o seguinte roteiro: vou falar um pouquinho sobre o contexto, vamos falar um pouco sobre as perspectivas para o graduado na pós-função, uma alteração, uma proposta de alteração no modelo de acessão do graduado oficialato e o que se espera alcançar. Falar um pouco sobre o contexto, tudo está dentro da concepção estratégica que foi formulada para daqui a 25 anos, 2041, quando a Força Aérea faz 100 anos. Então foi todo um planejamento pensado, estudado a partir do ano de 2016. E dentro de várias ações estão sendo executadas e colocadas em curso. O ponto central é a valorização pessoal. Isso é uma coisa que está ali dentro da concepção. E a partir dessa concepção estratégica e dessa linha de ação de valorização pessoal, foi emitida algumas ações. Umas serão colocadas em curso futuramente. São os cursos de CA1, CA2, reformulação do CAIS, o próprio criação do graduado Master. Mas de imediato foi emitida essa DCA 39-3, aonde foi implantada a função de graduado Master. Então, esse é o contexto que nós estamos trabalhando e pensando. Esse programa, o graduado Master, seguindo aquilo que já foi implantado no Exército Brasileiro de Coadjuntos de Comando e o que a Marinha do Brasil fez com o suboficial norte. Esse programa também seguiu no norte aquilo que foi implantado nas Forças Armadas Americanas. Peguei aqui o exemplo da USAF, a preço da arma, o preço da Navy, que é a questão da carreira do graduado na Força Armada Americana. E uma pergunta que eu coloco inicialmente é: qual o planejamento para aproveitar esse investimento feito na carreira e expertise desenvolvida pelo graduado após ele deixar a função? Então, essa pergunta foi que me norteou e comecei a pensar nesse trabalho e contribuir também nesse processo, contribuir com aquilo que está sendo desenvolvido dentro da concepção estratégica da Força Aérea Civil. Então, quais são as perspectivas do graduado no pós-função que eu vou estar abordando e defendendo? Antes de nós começarmos a falar exatamente sobre as perspectivas, uma coisa muito interessante que eu ouvi numa palestra do Brigadeiro Arnaldo, foi sinalização. Isso também chamou minha atenção dentro do processo, dentro da escolha, dentro de tudo que foi feito, essa sinalização. E ela começou pela mudança de critérios. A partir do momento que não só empregou a questão hierárquica, que é um pilar, isso aqui não se discute, isso é coisa fundamental, mas se avançou além desse critério, a hierarquia ela é fundamental, ela é basilar para todas as coisas, porém, para a seleção de função, para a escolha de pessoas, ela é um pouco limitada, porque ela faz um recorte muito limitado de um momento. E quando se avançou para a questão de méritos, aonde também foi levada a questão hierárquica, quando se selecionou de suboficiais, se usou a hierarquia. Mas se avançou em outros pontos, que pegou uma vida inteira, não só um recorte de um momento. Então ela avança, ela modifica um paradigma que até então, eu como novinho, sempre estudei muito. O mais antigo, pega aquele mais antigo e coloca lá. Não. Ela se olhou a questão de idoneidade, o profissionalismo, quem é essa pessoa, se tem uma destacada liderança, a competência. Ou seja, se avaliou um aspecto mais amplo, muito mais amplo.
Isso é muito importante. Ou seja, avalia uma carreira inteira que tem uma amostragem muito grande e você consegue pensar realmente aquela pessoa que você necessita para aquela função. Então, essa sinalização é muito importante, fundamental e tem a ver com o que nós vamos estar abordando. Então, durante 24 meses, esse graduado que está na função de graduado master, não há nenhuma dúvida que ele vai ter uma função de destaque, como a própria TC atrás, aí que nós tivemos o contato, verificamos, está indo palanques oficiais, está tendo uma importância destacada junto à liderança ali, a direção, a alta direção, sendo um assessor. Vemos aqui a questão de alta distinção com a medalha médica de São Solon, para aqueles que ainda não possuem, a possibilidade de ser selecionado para a Ordem Médica Aeronáutica. Quem é militar valoriza demais essa distinção. Isso é uma coisa que marca a vida do militar. Isso distingue, isso sela uma carreira. Isso está previsto dentro da valorização do graduado. Isso aí, não resta nenhuma dúvida, trará um impacto extremamente positivo para os graduados, para a carreira dos graduados, para todo o corpo de pessoal do graduado. Isso aí não há que se discutir. Agora, o que se precisa pensar dentro de todo esse projeto é o pós-função. O que vai ser com esse oficial quando ele terminar? Ele vai voltar para a função anterior? Então o cara era inspetor, volta para a inspetoria, o cara está encarregado, volta a ser encarregado. O que vai ser feito sobre isso? Maximiliano, em introdução à administração, ele está um conceito interessante, onde ele fala sobre a ferramenta de planejamento. Declara que o processo de planejamento é a ferramenta que as pessoas e organizações usam para administrar suas relações com o futuro. Então, dentro desse planejamento da Força Aérea 100, a gente tem que estar pensando também nesse pós, não que não esteja, mas essa é a abordagem que eu faço nesse momento. Para que a gente possa pensar o que vai ocorrer e melhor aproveitar tudo que está sendo investido. A USAF, ela baseia a carreira do graduado numa tríade: educação, treinamento e expertise, ou experiência. E o que ela faz? Ela procura reservar para o final da carreira oportunidades crescentes de responsabilidade, para que ocupe esses cargos, funções que aproveitem essas qualidades e competências que foram desenvolvidas. Então, ao longo da carreira do graduado da USAF, que é a base, como foi inicialmente, que montou o Código de Comando, o oficial mor, e também é a ideia do graduado master, em cima daquela carreira de sucesso que tem os americanos. Ele baseia isso aqui. Então, não há que se questionar que aqui não se espera a mesma coisa, que vai se preparando esse militar ao longo desse processo que vai estar dando início a partir do ano que vem, com vários cursos de formação, que vai exigir um esforço muito grande da Força Aérea para botar isso em prática, a reformulação do CAS, o CA1, o CA2, o graduado master, que isso também ocorra, para que possa aproveitar tudo esse investimento e aquilo que foi produzido a partir do graduado master e da carreira do graduado. Então, eu defendo que o graduado master, após cumprir suas funções, seja indicado para funções de igual ou maior relevância. Aqui coloco alguns exemplos, não fechando, mas para poder exemplificar. Como agir no exterior, ou compor comissões no exterior, ou até mesmo outras funções de graduado master que possam ser criadas a partir daí, como um 3 estrelas, um 4 estrelas, junto ao CONGEP, com o PREP, ou até mesmo algum junto ao próprio comando da aeronáutica, onde ele vai crescendo e aproveitando essa expertise, dentre aqueles que vão exercendo sua função, que se destacam no exercício da função de graduado master. Esse cara aqui foi bem, pode ser a exterior, esse aqui vai com pré, esse aqui vai ser o do comando da aeronáutica, é uma sugestão. Então, essa definição dos planos pós-função do graduado master, ao levar em consideração as expectativas do futuro ou de futuro, vai fazer com que a introdução dessa função induza de verdade um comportamento e comprometimento por parte dos graduados, em benefício aos objetivos da Força Aérea. Por quê? A partir do momento que o graduado percebe que, ao estar alinhado com os objetivos da Força, ao estar alinhado com uma carreira pautada nos valores da Força, isso poderá proporcionar para ele várias expectativas e oportunidades futuras. Foi falado muitas vezes durante o curso que nós, a despeito de tudo isso, fizemos isso. Mas a Força identifica essa necessidade e traz uma sinalização. A partir do momento que ela define também o pós-função e que o
o 3S, 2S, ele observa, depois que ele sube, foi selecionado, foi graduado do Master, depois ele foi ativo no exterior, por exemplo. Ou então agora ele foi para o Comprep, ele foi para o Congepo, ele foi aqui. Ele observa que essa carreira é crescente, crescendo um pouco, eu tenho que me alinhar com esse propósito. Eu preciso modificar a maneira como eu penso, como eu acho, para estar dentro desse propósito. Prosseguindo na exposição, alteração do modelo de acesso do graduado oficial tem a ver com a defesa do nosso trabalho. Complementa aquilo que eu estou abordando. O ensaio não permitiu explorar vastamente o assunto, então tive que resumir um pouco. Aqui eu vou falar alguma coisa ainda que não tenha escrito detalhadamente tudo que não dava, mas a proposta americana, eles têm uma carreira com aproximadamente 10 promoções de graduados. Então não tem esse acesso ao graduado oficial. Porém, aqui, para que se faça isso, existe mudança de leis, uma série de outras situações que não depende só da Força Aérea, mas isso aqui depende apenas do comando aeronáutico. Isso aqui é a carreira dentro da Força Aérea, quem determina as promoções, como vai ser, é o comando aeronáutico. A lei determina assim, dá essa prerrogativa para ele. Então, como é que é o modelo atual? Concurso interno. Então, através do concurso interno, seja do CEFOI com 8 anos, se não me engano, foi a formação que eu peguei junto ao CA, o graduado pode fazer a prova, tendo ensino médio, e a partir dali ele pode, passando na prova, conseguir a vaga, aptidão física, 2 anos, segundo tenente. Ou outra maneira de o graduado ascender ao oficialato é através do EAOF. Ele tem um curso de aperfeiçoamento de sargento, que é o CAIS, fez a prova, tem a vaga, está apto fisicamente, ou tem aptidão física, que é médica e física, 3 meses, segundo tenente. Esse é o modelo atual. Qual o problema desse modelo atual que eu vejo? Primeiro, o certame vai avaliar apenas conhecimentos intelectuais, que pode ser memorizado e massificado. O camarada massifica, treina, estuda, fez a prova, passou, acabou. O certame não leva em conta a expertise adquirida ao longo dos anos. Ele não leva em conta, por exemplo, esse investimento que está sendo feito através do graduado master, que é o que nós estamos falando aqui agora. Não leva em conta a qualidade do material humano captado para exercer a função. Ou seja, quem é essa pessoa que está vindo para ser oficial? Não sei. Ele fez concurso, passou, vai descobrir depois. Ou seja, ele não aproveita o investimento feito nem a expertise adquirida. A título de entendimento, hoje, através do CEFOI e AOF, a Força Aérea distribui mais de 100 vagas para o graduado se tornar oficial. Já distribuiu mais. Em 2013 foi em torno de 213. Eu coloquei isso aqui para poder dar mais um exemplo. Em 92 formaram 2 turmas, os 91 e as 91. É a turma do Araújo, a minha, de alguns colegas que estão aqui presentes. Foram 980 sargentos aproximadamente formados. Desse número, hoje, tem menos da metade. Então, para se mudar esse quadro, precisa mudar o processo. Dessa mudança do processo, alcançaremos resultados diferentes. E adotando os novos parâmetros. E, por fim, isso vai gerar novas expectativas e novos objetivos. A USAF tem essa filosofia. Para aproveitar melhor nossos recursos, devemos ter um conjunto consistente e bem definido de expectativas, padrões e oportunidades de crescimento para todos os militares da Força Aérea. Então, nessa linha de raciocínio, para o melhor aproveitamento do graduado do mar, precisa pensar e planejar as oportunidades de crescimento desses graduados também no pós-função. Então, o que se propõe? Mudar o processo de acesso ao concurso interno para seleção por méritos. Seleção, semelhante ao processo e critérios adotados na escolha do graduado master. Como eu falei inicialmente, essa seleção dos graduados master foi tão alta, como foi até que o coronel Glauco está aqui na nossa audiência, o sarrafo colocar aqui lá em cima, que na palestra do coronel Teres Ribeiro, do EMAER, ele falou aqui abertamente na audiência, que bastaria substituir a insígnia de estupro de segundo tenente que está preparado, na visão dele. Tamanha qualidade, tamanho material humano, tamanho, tudo que foi sendo investido, a expertise que foi adquirido, todo o conhecimento que foi abarcado durante o curso, ele falou, não tem dúvida que vocês estão vendo para ser segundo tenente, ou ser oficiais, não fosse companheiro de oficiais. Essa visão dele, que eu também compartilho. É um processo semelhante que é feito com os oficiais para ingressar no generalato, onde é avaliado toda uma vida, toda uma carreira. Assim, eu observo nesses 27 anos,
que o oficial vai trabalhando na sua vida, não em função de uma promoção, mas ele sabe que aquela carreira dele poderá, ao final dela, fazer com que ele acenda a novas responsabilidades, novos desafios que o generalato traz. Não é só a estrela, não é só a questão da promoção, mas a oportunidade de trabalho, de crescimento, de poder estar exercendo uma função melhor, desenvolver um trabalho que ele acredita e agora tem mais acesso, enfim, tudo que envolve a promoção, não só a questão da promoção por si, pela promoção. Quais são as vantagens da mudança? Primeiro, um sinal claro aos graduados, como falei inicialmente, de que a carreira está sendo valorizada e que investir nessa carreira traz resultados. Hoje, um certame, o que precisa investir? Estudar. Eu posso não estar alinhado com todos os objetivos da força, mas se eu estudar e passar naquela prova, eu ver a oficial. Essa é a realidade. Mudando isso, não. Eu preciso estar alinhado com os objetivos da força, com o espírito de corpo, ser profissional, ter integridade, porque essa carreira vai ser avaliada no final. Então, valorização da carreira dos graduados. Segunda grande vantagem, selecionar para função específica, perfil profissiográfico. Vai saber, eu preciso desse militar com essas características para ser oficial de tal lugar. A alta administração saberá exatamente quem serão os seus oficiais. Ela não vai ter surpresa, ela vai saber quem é. Porque ela vai avaliar, assim como não houve surpresa nos graduados master, uma coisa que nós vimos interessante, nós temos bastante qualidades parecidas, mas temos diferenças que nos fizeram nos complementar. A gente viu o crescimento de todos nós aqui, seja na linguagem, usando termos que o nosso colega Armstrong usa, né? Seja no desenvolvimento pessoal, mas temos muitas características bem peculiares. Então vai saber exatamente quem serão os oficiais. Terceira grande vantagem, aproveitamento de todo o investimento feito dos graduados. Então, eu investir na carreira desse graduado, eu posso aproveitá-lo para funções de mais relevância e colocá-lo em outras posições. Outra grande vantagem, reconhecimento do trabalho desenvolvido. E, por fim, valorização dos graduados master no pós-função, usando aqui a palavra do coronel Teres Ribeiro, né, quando ele fala, eu tenho dúvida que vocês, o pessoal trocar em seguida, não terminou a função, o cara foi agente militar no exterior, ou compôs outra missão, a partir de um corte de tempo, definido por aqueles que têm essa capacidade de planejamento, que eu não tenho, mas dentro da Força Aérea tem pessoas que têm essa capacidade, nós vimos nas aulas da Maré, as ferramentas de planejamento, saber qual é o melhor momento para fazer esse corte de seleção para esse militar. Então, ele teria essa valorização final do pós-função. Isso espera pensar. Ao defender o graduado master empregado em funções de igual relevância após a sexta função de graduado master e que seja adotado um novo modelo de ascensão do graduado para o oficialato, o que eu espero alcançar com tudo isso? Primeiro, uma efetiva mudança cognitiva, comportamental e motivacional no corpo de graduados. Como eu aqui já expus as situações. E por fim, o próprio graduado poderá contar com uma carreira desafiadora e progressiva, uma real valorização da carreira do graduado, ganha a própria instituição Força Aérea, porque ela vai reter mais gente e vai contar com um profissional preparado e altamente qualificado. Nós seguimos esse roteiro, falamos sobre o contexto, sobre onde foi baseado, um planejamento de 25 anos para que em 2041, quando a Força Aérea fizer 100 anos, ela tenha uma força mais preparada, operacional, um pouco de pessoal valorizado. Falamos sobre as perspectivas do pós-função, algumas ideias, debatemos aqui um pouquinho sobre isso. A proposta de mudança de acesso do graduado ao oficialato e o que se espera com tudo isso. Bom, ao final, eu espero que a partir de agora, todos os senhores, as senhoras, possam identificar assim como eu identifiquei, a necessidade de se planejar ações para o pós-função, para o melhor aproveitamento do investimento feito e das expertises desenvolvidas pelo graduado. Essa frase para que possamos meditar: uma feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios 3, versos 13 e 14. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Fechar de novo, né? Eu já apertei uma vez, parou, né? Agora tem que... Continua, aperta aí.